Pastor. Pronto, pastor. Glória a Deus. Mais uma vez, a paz do Senhor para todos, né? Já que não tem só eu, né, de varão nessa live. É uma honra para mim, né? É um privilégio de Deus. E a pastoragem já tinha o costume de dizer que, principalmente aqui no Lagomar, que nós passamos um período aqui na Gileade do Lagomar, auxiliando, a pastora Estênia e a pastora Jane, e ela tinha o costume de, sempre quando ela pegava o microfone, ela dizia que nosso Deus era o Deus das oportunidades. Então, eu quero aproveitar essa oportunidade que Deus está me dando, né, de levar a palavra, de pregar a palavra do Senhor para mulheres abençoadas, né? Eu estou muito feliz e torno a dizer que é um projeto lindo, é um projeto maravilhoso, tá? É uma iniciativa brilhante essa, né, em relação a levar a palavra não somente para dentro da nossa região, mas para fora, todos os cantos, né, do planeta. E eu quero dizer que eu estou muito honrado por Deus. Quero convidar você a abrir a sua palavra, a palavra do Senhor, a sua Bíblia. Eu deixei marcado aqui na minha, no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 28, da palavra do nosso Deus. Romanos 8, 28. Onde diz assim a palavra do Senhor: e sabemos que todas as coisas cooperam, ou em outras traduções, contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Amém? Nesse momento eu estou até pedindo ao Senhor, preparando uma palavra, né, baseada no que eu estou vivendo hoje, né, o dia de hoje. Mas como ela não está pronta, espero, quem sabe, uma próxima oportunidade eu estar trazendo, e eu já quero estar trazendo então um testemunho meu, né, diversos testemunhos que eu tenho, né. Para quem não sabe, eu sou um policial, né, minha profissão, eu sou um policial, e eu tenho vários testemunhos em relação à minha profissão, os livramentos que Deus fez na minha vida. Mas eu quero trazer um dos testemunhos que eu vejo como o mais real, o mais visível, né, o mais impactante. No dia 8 de setembro de 2014, há quase 7 anos atrás, eu recebi uma missão do meu comandante para mim proceder ao Rio de Janeiro. Eu trabalhava aqui em Macaé, mas eu estava deslocado, eu estava em Rio das Ostras, né, trabalhando num destacamento lá em Rio das Ostras, onde era um curso de formação de soldados. E eu era o subcomandante daquela unidade. Na época, eu era um dos instrutores, né, na época, eu era um dos comandantes de pelotões. E tinha uma missão para me cumprir administrativa no Rio de Janeiro, né? E eu tive que sair numa segunda-feira, muito cedo, saí de Rio das Ostras por volta de 6 horas da manhã, né? Nos preparamos a viatura, preparamos o armamento, nos equipamos e procedemos no Rio para cumprir uma missão administrativa, levar uns documentos no nosso QG, né? O nosso quartel-general, que fica no centro do Rio de Janeiro. E eu me recordo que, indo para lá, né, nós estávamos assim um pouco preocupados, porque aqui não tínhamos coletes balísticos, né, disponível para nós, porque a gente ia fazer uma missão administrativa e não tinha assim o suficiente, somente para quem estava na parte operacional, né, quem estava trabalhando 24 horas, fazendo a parte intensiva, né, nas comunidades aqui da região. E nós fomos sem ele, porque precisava cumprir essa missão, né? E eu me recordo que nós chegamos lá no quartel-general, entregamos todas as documentações, tudo que era necessário, resolvemos tudo que era necessário. E antes de nós sairmos de lá, antes de nós retornarmos para Macaé, eu peguei meu telefone e liguei, conversei alguns minutos com a pastora Adna, e eu
Falei, meu amor, já estou voltando, tá dando tudo certo, tá? Já tive aqui, por sinal, eu tive com a tua irmã aqui, que a irmã dela também é uma policial, né? E eu tive próximo do setor dela, conversei rápido com ela e me despedi. Daqui a pouco eu estou chegando, beijo, te amo. E pegamos a viatura e voltamos sentido Macaé, né? E quando chegou no centro, num dos sinais, não sei quem, se um dos senhores conhece ali o centro do Rio de Janeiro, a Rua da Conceição, tinha um sinal onde o sinal ficou vermelho e nós paramos a viatura e de repente chegaram algumas pessoas se dizendo ser vítimas de um assalto. Elas estavam numa drogaria, uma drogaria grande, e 3 elementos tinham entrado, tinham rendido todo mundo e tinha levado seus pertences, carteiras, né, celulares, laptop. E eles vieram até nós porque nós estávamos parados com a viatura caracterizada naquele sinal. E eu me recordo que chegaram que eu era o comandante daquela guarnição, eu era o mais antigo, e eu falei, calma, fica calmo, que eu vou tentar ligar o 190, né? E eu ligo o 190, vai chamar uma viatura do setor que conhece toda a região, né? Porque o nosso rádio ele não é interligado com o Rio de Janeiro, a nossa, a nossa linha de transmissão ela é regional. Então, o nosso rádio somente ligado aqui, Macaé, Rio das Ostras, região dos lagos, né? Então, nós pedimos um tempinho, pedimos paciência, e comecei a ligar, sendo que ninguém atendia o 190. E, de repente, eu me deparei com um policial indo com mais uma vítima que tinha acabado de pedir auxílio. Aí nós tivemos que, imediato, né, desembarcar da viatura e ir, porque se viesse a acontecer alguma coisa com aquele policial, mesmo nós não sendo daquela área, mesmo a gente ainda estando em cumprimento da nossa missão, porque a nossa missão não terminou quando nós entregamos os documentos. Ela termina quando a gente chega no local e encerra, né, a sua missão. Devolve a viatura, devolve o armamento que pertence ao Estado. Então, nós desembarcamos, fechamos a viatura e fomos, né, em apoio àquele colega que estava indo sozinho com mais algumas vítimas, né? E eu me recordo que era assim, umas casas antigas, umas portas estreitas, era assim um cortiço, né? Nós cariocas costumamos chamar essas casas antigas muito estreitinha, muito apertadinha, né? Um pouco mais carente, chamamos de cortiço. Então era um cortiço. E quando nós entramos, passamos da porta, eu observei que tinham 4 casas ao nosso lado direito e as casas se encontravam fechadas aparentemente. 4 casas. E ficou assim uma certa dúvida quem entraria primeiro, quem ficaria para trás, porque ali nós éramos 3, né? 4 com um colega que já tinha ido na frente, mas quando ele visualizou, né, o ambiente, ele percebeu que era bastante complexo, né? Muito complexo, que nós estávamos, vamos botar, bastante desabrigados, né? Mas nós tínhamos que entrar, tínhamos que adentrar para tentar localizar, porque as vítimas estavam atrás de nós e eles disseram que reconheciam, né, os 3 elementos. Eu me recordo que eu falei, então, quem vai primeiro, quem não vai? Eu falei, tá bom, deixa que eu assuma a frente, eu vou na frente, eu vou progredindo, quem estiver atrás se preocupa com as lajes e o último se preocupa com as nossas costas, né, que nós costumamos chamar de retaguarda. Esse é um dos procedimentos básicos nossos, né, chamado conduta de patrulha. E eu passei pela primeira casa, né, nós diminuímos a nossa silhueta, passei pela primeira, realmente estava fechado, passei pela segunda, e eu observei na última casa que pessoas colocavam o rosto assim para o lado de fora, para ver o que estava acontecendo. E até então, nós estávamos desconfiados, o que me chamou a atenção, que as pessoas estavam assustadas, né? Tinha uma pessoa assustada olhando, e era um homem. Então, eu falei para eles, ó, presta atenção, fica atento com a última casa, do lado direito, porque do lado esquerdo não tinha casa, era só uma parede de uma empresa, um muro grande, e nos fundos, após essa 4ª casa, também não tinha mais casa nenhuma. Era sem saída, né? Após a 4ª casa, não tinha mais nem como pular para o lado de lá, nem para o lado esquerdo, somente voltar. E eu continuei a progredir, né? E ao passar da penúltima casa para abordar a última casa onde existia um movimento, até suspeito que a pessoa botava a pontinha só do rosto para fora e tirava.
Quando eu passei da penúltima casa para a última casa, começou uma intensa troca de tiro, né? Ali, nessa intensa troca de tiro, eu me recordo de eu sofri o impacto por trás. Eu senti aquele impacto que me jogou no chão. E eu acredito que eu possa ter perdido por alguns segundos ali, eu possa ter desfalecido, eu possa ter, né, perdido ali, ter desmaiado por alguns segundos devido ao impacto que eu tomei. Eu me recordo que após uma sessão, uma sequência de muitos tiros, ficou um silêncio total. Um silêncio total. E eu me encontrava caído à frente da primeira casa. E um morador da primeira casa veio até mim, me pegou pelos braços, me ajudou a levantar e começou a gritar lá para fora, aonde nós entramos, né? Volta aqui, o colega de vocês está aqui baleado, tem um polícia baleado aqui, volta aqui, corre aqui. E eu olhei para trás, para aquele corredor comprido, né? Ao mesmo tempo era curto, mas a distância, na situação que eu me encontrava, perdendo muito sangue, ele era comprido. E não tinha mais ninguém. Não tinha mais ninguém, até porque eu também não sabia da onde eu fui baleado, por quem eu fui baleado, aonde se encontravam os elementos. Uma coisa eu sabia, não era da última casa, mas os elementos estavam na penúltima casa, né? Então, eu sofri um impacto, caí, fui baleado, e o morador da última casa me levantou, me ajudou a levantar, só que eu perdi muito sangue, estava perdendo muito sangue. E eu olhei, não via mais ninguém. E às vezes a gente passa por essa situação, né? Nós estamos passando por uma situação, às vezes, nós nos deparamos, nós estamos onde a gente, tanto problema, numa situação tão difícil, que a gente olha e a gente não consegue enxergar ninguém. A gente não consegue ver ninguém ali que possa estender as mãos, que possa nos ajudar. E naquele momento, eu me encontrei ali sozinho, aos olhos humanos, né? Eu olhei para trás, cadê a minha guarnição? Cadê a equipe que estava comigo? Cadê a equipe que nós adentramos juntos aquele terreno, aquele local? E não tinha mais ninguém. Eles não conseguiram conter, não conseguiram sustentar a troca de tiro. Eles tiveram que voltar, recuar e ir lá para o lado de fora daquele cortiço. E eu, naquele momento, eu não tinha outra opção. Eu estava perdendo muito sangue. Eu já me encontrava fraco, a ponto de eu não ter força nem de apertar o gatilho da minha arma, de tão fraco que eu estava. Eu precisei de ajuda para poder me levantar, né? Porque o tiro ele entrou pelas costas e ele perfurou, ele saiu pelo meu abdômen. Então, nisso foram 2 furos. Um tiro só, porque ele transfixou o corpo todo, então saía sangue tanto por trás, aonde entrou aquela munição, como pela frente, aonde saiu aquela munição, aquele projétil. Eu não tinha outra opção, voltar. Só que para mim voltar, eu teria que passar em frente às 3 casas de novo. Eu teria que passar em frente à penúltima casa, onde se encontravam os 3 elementos armados. E aí? E aí? Eu falei, Senhor, agora é contigo. Eu não tenho forças. Não tenho força nem para apertar esse gatilho, mas eu preciso sair daqui. E como eu vou passar? Aí eu lembrei que a Bíblia nos diz que Deus nos dá autoridade para pisar na cabeça de serpentes e escorpiões. E naquele momento, para passar por aquela porta de novo, já que eu estava em frente à última, eu teria que passar pela penúltima para voltar aquele estágio todinho. Eu falei, agora é eu e Deus. Eu até apontei a minha arma na direção deles e falei, olha só, em nome de Jesus. O nosso linguajar normal, né, que a gente fala, eu falei assim, ó, tá 1-0 para vocês. Eu tô baleado. E eu vou sair daqui. Eu preciso sair daqui, que eu tô encurralado. Eu vou sair daqui. E acabou. Em nome de Jesus não vai ter mais nenhum tiro, porque eu vou sair daqui porque vocês estão cercados. Não adianta nem vocês tentarem mais nada. Vocês podem até terminar de acabar com a minha vida aqui. Mas vocês estão cercados. E se acontecer alguma coisa a mais comigo, vocês vão todos morrer. Aí ficou um silêncio.
eu apontando na direção daquela casa, tudo escuro do lado de dentro daquela casa, eu do lado de fora, que era aproximadamente umas 3:30 da tarde. Eu não enxergava nada, mas eu sabia que os elementos estavam ali. E ficou um silêncio por alguns segundos, e de repente uma voz lá de dentro gritou: tudo bem, nós perdemos. Pode passar, não tem mais tiro, pode passar, nós perdemos. E eu não tinha outra opção, passar. E eu apontei a minha arma na direção deles, passei por eles, passei por aquela porta, apontando a minha arma na direção daquela porta. E eu fui até aquele portão de frente para eles e andando de costa. Eu não virei as costas para aquele elemento, nunca virei as costas para o teu inimigo. Nunca virei as costas para o diabo. Mas encare de frente. Encare com a autoridade que Deus te deu. Encare com a unção que Deus te deu. Encare com o poder que Deus te deu. Você é uma mulher de Deus, você é um homem de Deus que está assistindo. Não vire as costas para o teu inimigo. Não vire as costas para o diabo. Encare de frente. Resistir o diabo. E ele fugirá de vós. É o que diz a palavra do Senhor. Então resista. E ali eu mantive firme. Eu encarei, não dei as costas para ele, e eu consegui chegar do lado de fora daquele lugar, perdendo muito sangue. Meus colegas estavam do lado de fora. Eles não tinham condições mais de entrar para tentar me socorrer, para tentar me resgatar. Porque eu estava encurralado, eu fiquei encurralado naquele beco, naquela travessa, naquele cortiço. E de imediato, os colegas já acionaram o corpo de bombeiro, porque isso aconteceu no portão dos fundos do quartel central do corpo de bombeiro no centro da cidade do Rio de Janeiro. E naquele momento, aqueles portões estavam abertos. Não é de costume aqueles portões estarem abertos. Normalmente eles guardam as viaturas pesadas deles nos fundos, onde fica esse portão. Mas só que naquele dia estava tendo uma solenidade. Naquele dia estava tendo uma apresentação para a comunidade, para a sociedade, tinha algumas autoridades. Então estava aberto aquele portão. Os colegas me pegaram, me botaram na calçada, na porta mesmo, da entrada desse portão, e começaram a gritar: corre, corre, tem um colega baleado aqui, um colega baleado. E rapidamente veio uma ambulância com os médicos, os enfermeiros, tiraram, afrouxaram a minha roupa, me colocaram na ambulância e me levaram para o Hospital Souza Aguiar, fica no centro do Rio de Janeiro. E eu me recordo que eu já estava perdendo as forças de tanto sangue que eu perdi. Eu já estava perdendo as minhas forças e eu já estava perdendo a visão. Mas eu ainda estava ouvindo. Quando me botaram, eles começaram a colocar soro, né? E eu ainda ouvia o barulho da sirene balançando, porque em alta velocidade, avançando o sinal. E o centro é muito carro, trânsito muito intenso, no centro da cidade. E eu balançava e eu já não estava mais enxergando nada. Mas eu ainda estava consciente, eu estava ouvindo. E ali eu fiz uma oração ao Senhor. Ali eu falei: Senhor, glórias eu te dou. Louvado seja o teu nome. Que em nome de Jesus, se eu não tiver que voltar mais para minha casa, perdoe os meus pecados, perdoe minhas transgressões, perdoe as minhas dívidas, perdoa os meus erros e cuida da minha família, cuida da minha esposa, cuida dos meus filhos, cuida do meu neto. Na época eu só tinha um neto. Cuida do meu neto, cuida da minha parentela. Se não for mais para me voltar para casa, se for para o Senhor me levar para o Senhor, para a glória, cuida de cada um deles. E os médicos tentando me acalmar: calma, não fala nada. Evita falar, não fala, você já perdeu muito sangue, evita falar. Fica calado. E quanto mais eles mandavam eu me calar, mais alto eu gritava, né? Eu me lembrei até da passagem do cego de Jericó, onde ele gritava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, tem compaixão de mim. O pessoal mandava ele calar a boca. E aí que ele gritava mais alto ainda. Então os médicos mandavam eu me calar, mandavam eu calar minha boca, mas aí que eu gritava mais alto ainda. Eu era como aquele cego. Eu clamava mesmo. Dentro daquela viatura, a viatura e balançando, freava e fazia curva, e eu clamando, até que eu desfaleci. Até que
eu apaguei. E eles me levaram para o Souza Aguiar. E quando chegou no Souza Aguiar, eu fui direto para a mesa de cirurgia. E começou... Aí a unidade nossa aqui de Macaé tomou conhecimento. Alguns parentes meus de lá do Rio tomaram conhecimento, porque saiu logo no Cidade Alerta, saiu no SBT, saiu na Band, não me recordo se saiu na Globo. Mas saiu nessas três, eu lembro que saiu. Saiu no Cidade Alerta, da Record, saiu na Band e saiu no SBT. E alguns familiares meus tomaram conhecimento disso, que eles viram. Mas sendo que a pastoragem ainda não tinha tomado conhecimento. Então a nossa unidade tomou conhecimento, eles entraram em contato, e a pastoragem entrou em contato com a nossa cunhada, com a minha cunhada, né, com a irmã dela. E ela estava saindo também, terminando o serviço dela, e foi direto para lá. E quando ela chegou lá, ela ainda se encontrava lá o médico, os enfermeiros e a ambulância. Porque não é de costume isso. Normalmente, eles largam os pacientes, largam as vítimas, seja qual for a situação do que aconteceu, larga no Souza Aguiar e eles voltam para a unidade ou vão buscar mais pessoas, mas o médico ele fez questão de aguardar o primeiro parente ou o primeiro conhecido meu, justamente para pegar um número de telefone que ele queria acompanhar de perto. Ele falou, não, eu quero acompanhar de perto. Eu quero acompanhar de perto o que vai acontecer com esse polícia. Porque nos meus 20 anos de profissão, socorrendo, como socorrista de emergência, eu nunca vi ninguém com tamanha fé igual a essa. Eu estou acostumado com as vítimas dizer para mim, não me deixa morrer. Eu tenho filho, eu tenho esposa, eu tenho marido, eu tenho neto, eu tenho pai, eu tenho mãe. Não me deixa morrer, me ajuda, me salva. E em nenhum momento ele me pediu nada. Pelo contrário, ele só pediu a Deus. A Deus. E ele ficou impactado com isso. E ele pegou um número, trocou de telefone com a minha cunhada, e ele acompanhou. Aí depois ele foi, depois que ele tomou conhecimento, pegou os dados direitinho, e ele voltou com a viatura. Aí após a cirurgia, o médico que fez a cirurgia, ele veio dar uma satisfação para a família, porque ele sabia que era um policial militar, que ele tinha acabado de atender, que ele tinha acabado de operar. Então ele se prontificou a descer, sair do centro cirúrgico e dar uma satisfação, explicar à família o que aconteceu. Contar mais ou menos o estado que eu me encontrava. E ele falou o seguinte, ele falou, olha só, o estado dele é gravíssimo. É muito grave. Porém, a minha parte, eu fiz com excelência. Eu fiz o que precisava ser feito. Mas tem uma coisa que eu tenho que te dizer. O que facilitou foram dois quesitos. Foram duas coisas que facilitou o meu serviço bem feito, a cirurgia bem feita nele. A primeira, ele chegou rápido. Ele perdeu muito sangue. Tivemos que fazer transfusão de sangue, né, nele. Ele perdeu muito sangue, mas foi rápido. Muito rápido que ele chegou até aqui. E a segunda questão. O que nos facilitou é que ele estava com o estômago vazio. Não tinha nada no estômago dele. Então facilitou a não dar uma hemorragia, uma infecção generalizada. O que facilitou foi a chegada rápida e foi ele estar com o estômago vazio. Por que eu estava com o estômago vazio? Porque nesse dia eu estava jejuando. Nesse dia eu estava no propósito. Eu ia à pastoragem. Me perdoe se por acaso, no decorrer deste testemunho, eu venha me emocionar. Nesse dia, nós estávamos jejuando por uma família no Rio de Janeiro. Porque hoje nós moramos em Macaé, mas nós viemos do Rio de Janeiro. Deus trouxe a gente para cá, né? Para Macaé. E haveria um aniversário, uma festa de 15 anos de uma sobrinha minha, filha de uma sobrinha minha. Haveria uma festa de 15 anos lá. E quando nós tomamos conhecimento, faltando 15 dias para essa festa, foi quando nós tomamos conhecimento, a pastoragem, Deus tocou no coração dela, e ela falou, meu amor,
nós vamos lá na Júlia. Tem esse aniversário lá na casa da Júlia. Mas você sabe que o pessoal lá, eles são espíritas, né? A Fernanda, o Júnior, eles são espíritas, eles são do candomblé. E eu acho melhor nós irmos preparados. Não sei por quê. Deus está me dizendo para a gente se preparar. Vamos despreparados, não. Nós fizemos 15 dias. Nós combinamos de fazer os 15 dias de jejum e oração. Passamos a primeira semana, jejum e oração. Quando iniciou a segunda semana, que foi numa segunda-feira, que o próximo sábado estava previsto o aniversário, foi quando eu fui baleado. Então, o médico disse que o que facilitou foi a chegada rápida e eu estar baleado. E nós estávamos jejuando por essa família, para nós podermos chegar lá e apenas fazer uma oração. A princípio seria isso. Eles autorizaram, eles permitiram. Falou, pode vir fazer uma oração em respeito a mim, né? E eu falei, amém. Fiquei até surpreso de aceitar, né? Fiquei até surpreso de fazer esse convite, né? Para eu ir fazer uma oração. Imaginei de vir um convite para o aniversário, mas fazer uma oração me deixou surpreso. E a princípio estava tudo combinado. Só que, infelizmente, aconteceu isso comigo. E eu fiquei entre a vida e a morte. E a pastora Adna acabou tendo que ir mais cedo para lá e ficar aquela semana, pelo menos até o dia do aniversário lá. Porque ela tinha como ter informações minhas, porque eu estava entre a vida e a morte. E ela teve na sexta-feira, ela foi a segunda, aconteceu isso comigo na segunda, ela foi a terça, ter notícia, mal. A quarta, a quinta. A sexta-feira, os médicos disseram que eu tive uma pequena melhora. Pequena mesmo. Mas que o estado ainda era gravíssimo. Mas houve uma pequena melhora que eles conseguiram conter, né? Algum sangramento, alguma hemorragia, conseguiram conter. Então ela voltou para casa animada na sexta-feira. O problema aqui, que ela tinha que chegar lá na casa das minhas sobrinhas, e ela tinha que se deparar com a minha irmã mais velha, que é a Daisy, que entrou aí, que está assistindo. E a minha mãe, que na época, né, hoje ela descansa no Senhor, na época minha mãe era viva, e elas não tinham condições. A minha outra irmã Dilma, que já morava lá, hoje ela mora aqui ao meu lado também, elas não tinham condições nenhuma de saber o meu estado. Elas até sabiam que eu tinha sido baleado, mas elas não tinham estrutura para saber o meu estado, como eu me encontrava. E a pastora Adna tinha que chegar lá, antes de chegar lá, enxugar os olhos e falar, tá bem, fica tranquila, tá bem, tá melhorando. É devagar, mas tá melhorando. Sem estar bem. Ela tinha que dizer para elas que estava ok, sem estar ok. O pastor Flávio estava entre a vida e a morte. O pastor Flávio estava entubado. O pastor Flávio estava em estado de coma. E o médico já tinha dito anteriormente, chamou a pastora Adna do lado de fora do CTI e falou, olha só, eu não posso mentir para a senhora. O Flávio não reage. Já fizemos tudo o que nós precisávamos fazer. Aplicamos nele as drogas mais fortes que o país tem. O nosso hospital ele é bem equipado em relação a isso. Ele é preparado para isso. Não reage. Então, eu não sei qual é a religião da senhora. Se a senhora sabe rezar, reza. Se a senhora costuma orar, ora. Se a senhora é espírita, vai lá onde a senhora, se for espírita, e pede lá, porque eu não posso mentir, eu não posso enganar a senhora. Muito difícil, não tem mais jeito. E aí eu acredito. E quando Deus ouve o homem dizer que não tem mais jeito, aí Deus fala, agora é comigo.
Quando Deus ouve o homem dizer que não tem mais chance, aí Deus fala, agora é comigo. Porque Deus, ele permite o homem ir até o seu limite. Quando vê que ultrapassou o limite do ser humano, seja de força, seja de conhecimento, seja o que for, aí Deus fala, agora é minha hora de trabalhar. E aí a pastora Adna voltou para casa muito triste, mas nessa sexta-feira, o médico que estava de plantão falou para ela que teve uma pequena melhora. E nessa pequena melhora, ela voltou para casa alegre, feliz. Sendo que no sábado era o dia do aniversário. Era o dia que já estava tudo programado para o aniversário. Onde já tinham comprado tudo. E ela foi me visitar no sábado. E o médico, mais uma vez, chegou para ela e falou, olha só, ele teve uma pequena melhora ontem, mas hoje ele voltou a estaca zero de novo. Por quê? Porque nós detectamos que uma tomografia, uma mancha, uma sombra, né, no interior do estômago dele, nós ficamos muito preocupados, nós tivemos que abrir ele de novo. Tivemos que abrir, limpar, mas a pequena melhora que teve ontem, hoje ele continua, voltou para a etapa zero. E aí a pastora Adna ficou sem chão, porque ela já tinha ouvido que não tinha mais jeito. Aí no outro dia ela ouve que teve uma melhora, e agora ela ouve de novo que não tem mais jeito, que tinha voltado a estaca zero. Mas naquele mesmo dia ela tinha que ir lá para oração. Ela tinha que ir lá fazer oração. E ela se encontrava com a pastora Andresa, que está aí junto com a gente, assistindo, a pastora Andresa, e o pastor Clenilton, que é o esposo da pastora Andresa. E a pastora Adna ficou de novo sem chão. E o pastor Clenilton chamou ela e falou assim, olha, pastora, o pastor vai sair dessa. O pastor Flávio vai sair dessa. Não se preocupa não, Deus está tratando dele. E quando ele sair dessa, ele não vai gostar de saber que o propósito que vocês estavam fazendo, jejuando e orando, não foi realizado pela senhora. Aqui Deus está cuidando dele. Vamos para lá. Enxuga essas lágrimas. Vamos para lá e vai lá, vai ter um aniversário e vai fazer a oração. Aí a pastora Adna lembrou, né? Quando o apóstolo Paulo disse, quando eu penso que eu estou fraco, aí é que eu estou forte. Aí ela enxugou as lágrimas dos olhos e voltou para casa. Encontrou a família toda preocupada. O bolo em cima da mesa, os refrigerantes, mas a família tensa. E ela teve de novo que dizer que tá tudo bem. Como é que tá meu irmão? Tá bem. Como é que tá meu filho? Tá bem. Como é que tá meu tio? Como é que tá? Tá bem, sem estar bem. Ela falou, mas nós vamos aqui então fazer a oração. Aí reuniu todo mundo na sala e Deus tocou no coração dela. Não vai fazer oração, não. Vai fazer um culto. Como assim, Senhor? Com que estrutura que eu tenho? Eu não estou com estrutura nem para fazer uma oração, quanto mais sabendo que meu marido está lá, sabendo que meu esposo está lá, sabendo que teu filho, teu servo está lá, naquele estado. Deus fala, vai fazer um culto. E ela reuniu todo mundo, e quando o pessoal falou, pode orar, ela falou, não vou orar não. Deus mandou fazer um culto. E ali ela começou a louvar o hino, louvou o segundo. Após o segundo hino, ela abriu a palavra. Justamente na passagem que Deus tinha dado para ela lá no hospital, algumas horas atrás, onde o apóstolo Paulo fala que quando eu penso que estou fraco, é que eu estou forte. E ali ela pregou. Deus conduziu tudo. Ela não fez esboço, não deu tempo de estudar, não deu tempo para nada. Deus conduziu tudo. E ali ela pregou. E o pessoal chorava muito. Todos chorando. E ela pregando, o pessoal chorando, e ela não parava. Ela não parava de pregar. Quando ela acabou de pregar, ela falou, então agora antes de eu orar, vamos cantar mais um hino. E ela me falou posteriormente que o hino que ela louvou foi esse. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. E aí que o pessoal chorava mais ainda. Quando ela terminou de louvar
ela iniciou a oração. Quando ela terminou a oração, para a honra e glória do Senhor Jesus, aquela família caiu de joelho no chão. Aquela família, aquele casal que servia há mais de 10 anos Satanás no candomblé, eles se entregaram para Jesus. Se entregaram para o nosso Deus Todo-Poderoso. E ali eles se renderam ao Senhor. Enquanto isso, o pastor Flávio ainda estava em coma. E dali em diante, eles começaram a ir em alguns cultos, uma igreja, a Igreja Internacional da Zona Sul, a igreja da cantora Aline Barros, né? E eles começaram a frequentar, e a pastoragem começou a ir com eles, né? E foi um processo. Eles foram aos poucos, né? Esvaziaram tudo que eles tinham. Eles tinham muitas roupas de lá do candomblé, eles tinham muitas guias, eles tinham muitas imagens. A casa era cheia de imagens. Na cozinha, no quarto, só prateleira com aquelas imagens. E eles resolveram quebrar tudo, resolveram se desfazer de tudo, resolveram rasgar tudo, resolveram largar tudo de uma vez após aquele culto. Eles começaram a ir para a igreja. E o pastor Flávio em coma. E após 25 dias, eu estou procurando resumir o meu testemunho. Após 25 dias em coma, o pastor Flávio, para a honra e a glória do Senhor Jesus Cristo, do Deus que criou os céus e a terra, o pastor Flávio saiu do coma. Eu acordei. E quando eu acordei, eu recebi essa notícia linda pela pastoragem. Ela falou: meu amor, você não sabe o que Deus fez nesses 25 dias que você está aí. Você não sabe o que Deus fez nesse período que você está aí. Você não tem noção. E ela começou a me relatar, começou a me contar, começou. Falei: é, Senhor, só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Então é por isso. Então é por isso que eu estou passando por isso tudo. E dali eu fui me recuperando. Dali eu fui me recuperando. E aquela família foi se aproximando cada vez mais de Jesus. Aquela família foi se aproximando cada vez mais de Deus, procurando buscar ainda mais e recebendo retaliação, porque o diabo ele é assim, ele não aceita perder. Então ele começa a retalhar e começa a causar problema mecânico no carro do meu sobrinho, que ele era taxista lá no Rio de Janeiro. Ele dependia de trabalhar, ele pagava diária para ele poder sobreviver. Então tinha dia que o carro dava problema, ele ficava 2 dias sem poder trabalhar, coisa que não costumava acontecer com ele, começou a acontecer. Muitas retaliações. E para honra e glória do Senhor Jesus Cristo, eu estou encurtando meu testemunho, devido ao horário, para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje, esse casal mora em Macaé, e hoje eles são o diácono Júnior e a diaconisa Fernanda. Para a honra e a glória do Senhor. Hoje esse casal são obreiros do Ministério Gileade do aeroporto. Por quê, pastor? Porque Deus ele é fiel. Porque o nosso Deus ele é fiel. Ele é tremendo. O nosso Deus ele é poderoso. O nosso Deus ele não perde o controle. O nosso Deus ele não perde a batalha. O nosso Deus ele não perde guerra. O nosso Deus não. E hoje eles se encontram aqui, servindo a Deus, pregando, dando o seu melhor na obra do Senhor, atuando, glorificando incansavelmente. Conforme nós lemos, né, em Romanos 8, 28, todas as coisas contribuem, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Para o bem daqueles que amam a Deus. Eu tenho fotos, normalmente eu levo no pendrive, eu tenho fotos deles servindo a Satanás lá no candomblé. Eu tenho vídeos
da turma que eu estava instruindo na época quando eu fui baleado. Eles fizeram um louvor para mim, e eles gravaram esse louvor para quando eu acordasse eu vi esse vídeo deles louvando, né? Eu tenho fotos hoje do Diácono Júnior e a diaconisa Fernanda servindo a Deus. O batismo deles, foram batizados nas águas. Tenho foto deles hoje com colete, trabalhando na obra do Senhor, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Eu tenho um material completo. É o que eu falei, a hora é curta, é muito comprido o meu testemunho, né? Mas eu creio que isso serve para edificar a fé de cada um de vocês. Serve para fortalecer ainda mais, não que vocês não sejam fortalecidos, mas serve para fortalecer ainda mais. Dizer que vale a pena servir ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Vale a pena servir ao Alfa e o Ômega, que é o princípio e o fim. Vale a pena servir a estrela da manhã, a raiz de Davi, ao leão da tribo de Judá. Vale a pena. Ainda que seja espinhoso, ainda que doa, ainda que venham perdas. Vale a pena. Eu me recordo que a pastora Adna, na última vez que ela pregou aqui no aeroporto, ela pregando, ela comentou sobre isso que aconteceu comigo, na época que eu fui baleado, onde o médico falou que não tinha mais jeito, onde o médico falou praticamente perder a esperança, e que ela ficou sem chão. Ela falou que de imediato ela perguntou ao Senhor: Senhor, por quê? Como a minha família perguntou, os meus parentes, meus familiares, minha parentela perguntou: por que o meu pai? Meu filho também perguntou: por que o meu pai? Minhas irmãs perguntaram: por que o meu irmão? A minha mãe perguntou: por que o meu filho? E a pastoragem contou nos testemunhos, contou na mensagem dela, a última vez que ela pregou aqui no aeroporto, que ela também perguntou: Senhor, por que eu estou passando por isso? E Deus respondeu para ela de imediato: por que não você? Você é diferente das outras mulheres? Você é diferente das outras esposas? Por que não você? Em que você é melhor do que as outras? E ela contou isso, que Deus falou para ela: e por que não você? E hoje eu tenho perguntado, eu já perguntei ao Senhor também. Não vou ser hipócrita dizer que eu não perguntei. Eu sei que eu tenho que perguntar ao Senhor não por quê, mas para quê? Porque se eu passei por aquela situação, foi para que Deus resgatasse uma família das mãos do diabo. E essa semana eu perguntei: Senhor, por quê? Por quê eu? Eu fiz a mesma pergunta. E aos poucos Deus está me respondendo por quê. Aos poucos Deus está me mostrando por quê. O meu filho, um baterista profissional na casa do Senhor, estava afastado dos caminhos do Senhor. Quando a pastora Adna entubou, ela foi para o CTI. Ele voltou para os caminhos do Senhor. Ele falou: vou voltar. Independente da minha mãe voltar para casa ou não, eu nunca mais me afasto. Eu nunca mais me afasto da presença de Deus, Pai. Eu não estou voltando somente para quando a minha mãe voltar, eu voltar para o mundo, não. Não. Independente de Deus trazer de volta a minha mãe ou não, ele recolher a minha mãe ou deixar com a gente, eu vou voltar definitivamente. Hoje, ele é o nosso baterista. Hoje ele tem ministrado em alguns cultos na nossa sede. Porque quando ele se afastou, ele era da sede, nós éramos da sede. E hoje ele está de volta. Ele, a esposa dele, que é a Jane, que entrou quase agora, que através do que aconteceu com a pastora Adna, muita coisa está acontecendo.
Aos poucos a gente consegue enxergar para quê que Deus levou a pastoragem. Dói, vai doer sempre. Mas aos poucos Deus mostra. Tá vendo, meu filho, por quê? Tá vendo para quê? Para isso. Então nunca desconfie do poder de Deus. Nunca duvide do poder de Deus. Porque se ele fizer, ele é Deus. Se ele não fizer, ele continua sendo Deus. Continua sendo louvado, exaltado, engrandecido na nossa vida. Muito obrigado a todas. Torno a agradecer a cada uma das senhoras que oraram incansavelmente pela restauração da saúde da pastoragem. Muito obrigado por hoje estar orando por nós, por mim, pela Mariana, pelo Flavinho, meu filho, pelos meus netos. Quero muito, super apegados a ela. Muito obrigado mesmo. Eu não estendi, realmente meu testemunho ele tem muito mais coisas a ser contadas, muito coisas assim impactantes a ser contadas. Mas eu procurei resumir. E eu creio que esse resumo que eu fiz do meu testemunho, ele tocou no teu coração. E se por acaso você ainda tinha alguma dúvida do seu chamado, do seu ministério, saiba que Deus é fiel. Saiba que o Senhor é fiel. Não desista nunca. Aquela família, eu não tinha liberdade de falar do amor de Deus. Eles não me davam essa liberdade, porque eles eram do candomblé, né? Mas eu nunca desisti deles. Eu nunca deixei de orar. O meu filho ficou afastado, aproximadamente uns 6 anos da presença do Senhor. Eu nunca deixei de orar. A pastoragem nunca deixou de acreditar. Eu vou contar um pequeno testemunho em relação ao meu filho. Ele estava afastado. E ele, quando saía com os amigos, com os colegas, ele batia algumas selfies com a latinha de cerveja na mão. Me deixava muito triste, muito abalado, muito angustiado. E ela percebia, ela falava, amor, vem cá, o que tá vendo? Hoje você tá estranho, você tá diferente. Aí eu pegava meu celular, aqui, ó, vem aqui. Isso me deixa triste. Ver o nosso filho no estado que ele se encontra, tirando foto, sabendo que ele é um levita, sabendo que ele conhece a palavra, sabendo que foi através dele que nós, principalmente eu, entrei para a igreja. Quando ele tinha 10 anos de idade, ele já era baterista. Eu era do mundo, eu não queria nem saber de nada. E ele já tocava bateria nas igrejas, aqui no bairro. E agora eu vejo ele nessa situação e ela falou, amor, vem cá. Tem alguma coisa para falar com ele que você ainda não falou até hoje sobre Deus? Eu falei, não. Eu falei de tudo, não tem mais nada. Ela falou, então pronto. Se você não tem mais nada para falar para ele, então se cala e ora. Eu falei, mas eu já tinha orado. Ela falou, meu amor, é promessa de Deus, não é? Ele não é o levita da casa do Senhor, é promessa de Deus. E mais cedo ou mais tarde isso vai acontecer. Porque a promessa de Deus, a palavra de Deus, ela não volta vazia. A promessa de Deus não deixa de ser cumprida na vida de ninguém. Nem que eu não esteja mais nessa terra para ver. Mas isso vai acontecer. Nem que eu não esteja viva nessa terra para ver o nosso filho de volta nos caminhos do Senhor. Mas isso vai acontecer. Olha só. Olha só que impactante. Olha a palavra dela. Olha o que ela usava para mim várias vezes. Não foi só uma vez que ela falou isso comigo. Ela falou comigo várias vezes. E está acontecendo. Não desista do seu filho, do seu sobrinho, do seu pai, da sua mãe, da sua irmã, da sua filha. Não desista de ninguém. Não desista. Permaneça. Porque se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Amém? Muito obrigado a todas. Que Deus continue usando vocês grandemente nessa terra. Tá? Estou sempre à disposição. Foi uma honra de Deus. Tá? Deus me deu essa honra, Deus me deu esse privilégio, me deu essa oportunidade. Como Ele é o Deus das oportunidades, Ele me deu essa oportunidade, tá? De estar reunido com essas mulheres de Deus, com essas ferramentas de Deus, com esses instrumentos de Deus nessa terra que são cada um de vocês.
tá bom? Muito obrigado mais uma vez pelo carinho, obrigado pelas orações, tá? E se puder, permaneça orando pela vida do pastor Flávio, pela filha do pastor Flávio, a Mariana, pelo Flavinho, pela nossa parentela, pelos nossos netos, tá bom? Nós temos uma aliança em Cristo Jesus. Fiquei muito feliz em conhecer essa família linda de mulheres de Deus nessa terra dos viventes. Obrigado, gente. Muito obrigado mesmo.